O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me pergunta sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: E quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agradeçamos a Deus e caríssimos irmãos, porque nos dá o Espírito Santo, que é um dom grandíssimo que nós recebemos gratuitamente desde o nosso batismo, que nos acompanha sempre, que nos indica o caminho certo, a verdade que é Jesus, porque o Espírito Santo nos convence de uma coisa importantíssima que não podemos esquecer. A nossa vida é um dom de Deus, mas aqui é provisória, é um ensaio, é uma peregrinação. A verdadeira vida, aquela imortal, é a que vem depois da nossa existência terrena. E Jesus, que veio no mundo, veio lembrar este princípio fundamental, porque todos os homens, com a ajuda dele, que nunca nos abandona agora, alcancemos a verdadeira e definitiva vida. Se nós estamos aqui na Basílica ou participamos nas orações, é porque estamos obedecendo a orientação de Jesus, que nos convida sempre, através da igreja, em modo particular, de alimentar a nossa fé, que começou no dia do batismo, para que, alimentados espiritualmente, através dos sacramentos, sobretudo da Eucaristia, consigamos nos manter no caminho certo, que é Jesus o único, não perdermos a verdade, que é uma pessoa, que é Jesus, e não percamos a vida verdadeira, que é Jesus, que é Deus eterno para sempre. Esta é como premissa para entender as palavras de Deus. Por isso, entendemos a decepção gravíssima que Deus no Antigo Testamento sofria, como a primeira leitura hoje nos lembra,
Deus mandava representantes dele, ou profetas, ou juízes, como se chamavam, para orientar o povo a viver conforme a lei de Deus e não cair na idolatria. Mas o povo, muito cabeçudo, preferia viver a vida mundana atrás dos ídolos, abandonando a verdadeira religião, caindo na idolatria, e Deus naturalmente ficava decepcionado. Esta é a história prolongada por séculos do Antigo Testamento. Nós não podemos cair nisto, embora nós sabemos que no mundo em que vivemos a idolatria é muito profunda na cultura do povo, porque não vai atrás de ídolos como no Antigo Testamento, mas vai atrás da riqueza, do dinheiro, o bem-estar material, esquecendo que tudo isto é provisório. Não podemos esquecer o tesouro verdadeiro, a riqueza de valor infinito que nos espera depois desta vida terrena. Neste contexto entendemos o Evangelho de hoje, um trechinho do Evangelho de São Mateus. Um jovem honesto, de boa vontade, desejoso de acertar na vida, seguindo os mandamentos da lei de Deus, mas parece que não estava satisfeito. Estava à procura de algo mais sólido, mais profundo, mais generoso, e se dirige a Jesus. E Jesus o orienta: meu filho, a coisa mais simples para todos os homens é respeitar os mandamentos. Para o outro, este jovem, não cair na confusão, Jesus lembra a ele os mandamentos, a segunda parte dos 10 mandamentos. A primeira, os 3, diz respeito a Deus. A segunda parte diz respeito ao relacionamento familiar e social. E Jesus lembra tudo isto, como lembra hoje a qualquer pessoa que existe e que vive ainda: honrar os próprios pais, a própria família, não roubar, não prejudicar a ninguém, dizer sempre a verdade, etc. São os 10 mandamentos, os últimos 7 mandamentos. E o jovem, com nossa surpresa, ele jura que sempre viveu assim. E Jesus o elogia, fica surpreendido e o elogia. Agora, se você, apesar que está sendo fiel à lei de Deus, fica ainda insatisfeito, lhe falta algo ainda mais importante, eu lhe ofereço agora esta oportunidade. Qual? A oportunidade da vida religiosa. Neste mês de agosto, dedicado às vocações, nós já estamos na 3ª semana. A primeira semana dedicada à vocação dos padres, a segunda a vocação dos pais, a terceira a vocação dos religiosos e religiosas. Este Evangelho cai muito oportuno neste contexto do mês vocacional, mês de agosto. A vocação dos rapazes e moças, homens e mulheres, que, não satisfeitos desta vida humana normal que todo mundo continua vivendo na família ou com a família ou na sua profissão, sentem um desejo de algo mais profundo, mais real, mais eterno, diria, que é uma inspiração que o Espírito Santo coloca no coração dos jovens, das meninas, para que ambicione uma vida mais radical, conforme o Evangelho, Esta se chama vida religiosa. Em que consiste?
consiste que os homens que vivem neste mundo, que têm cabeça, coração, forças físicas como qualquer outra pessoa humana, mas sentem que pode fazer algo diferente que os homens estão fazendo, sempre visando a vida eterna, que se não houvesse isto, não tem sentido nenhum de ser religioso ou religiosa. Aí, estas pessoas, com a força de Deus, porque sozinho ninguém consegue, pelo fato que Jesus amou estas pessoas como amou este jovem, e oferece a eles uma vida diferente da normalidade dos homens, a vida que ele mesmo e os apóstolos começaram a viver, uma vida desligada dos bens materiais, das ambições humanas, de todas as diversões que o mundo oferece, estas ambições que são recolhidas, sintetizadas na palavra dinheiro, riqueza, que dá prazeres, os prazeres que a vida oferece. Para os prazeres precisa muito dinheiro, ou a ambição do poder, de ser independente, autossuficiente, de ter o domínio dos outros homens. Então, toda esta problemática humana que os homens sofrem ou ambicionam, Jesus oferece uma oportunidade para ficar mais livres, como ele vivia e como os apóstolos estavam sendo educados a viver. Primeiro núcleo de religiosos. Em que consiste? Fazer 3 opções importantes na vida, que nós chamamos os votos religiosos, isto é, um juramento consciente, um juramento bem explicitado, público, para que a igreja saiba o que está acontecendo na vida deste jovem, que vai se tornar como exemplo, estímulo, testemunho do Evangelho que se pode viver ao pé da letra. Fazem estes 3 juramentos: de viver pobre no mundo, não correndo atrás das riquezas como a maioria dos homens costuma fazer, nada, viver do necessário, que Deus nunca nega a quem nele confia. Segundo, a castidade, não os prazeres sexuais, com toda aquela confusão e infidelidade que acontece na sociedade nossa, desmembrando famílias e vivendo nos vícios e nas doenças que este tipo de libertinagem sexual leva. E a terceira, mais importante e mais difícil, a obediência. Me comprometo a viver sempre fazendo a vontade de Deus, única lei que quero seguir, a vontade de Deus, custa o que custar, e não cair na idolatria de quem, excluindo a vontade de Deus, coloca outras vontades que o mundo oferece e se cai na idolatria, como no Antigo Testamento. A obediência é um ato de coragem que a pessoa, inteligente que seja, renuncia a estruturar a própria vida como ele quer, mas seguir a vida como o Pai do Céu me indica, através do regulamento que se chama regra religiosa das comunidades religiosas, obedecendo diretamente a Deus ou indiretamente através das orientações do superior ou da superiora. A este tipo de vida são poucos que respondem, tá? No mundo inteiro, no meio de 8 bilhões de pessoas que a Terra possui, acho que serão, não sei, 900 mil religiosos e religiosas. Um pequeno exército de generosas pessoas, homens e mulheres, que se professam de seguir o Evangelho a pé da letra, vivendo a pobreza, a castidade e a obediência.
Estes são os religiosos e religiosas. Jesus ofereceu isto a este jovem, inteligente, honesto, puro, mas rico. Esta armadilha, este jovem, para não perder as riquezas materiais deste mundo, que deveria perder apenas morto, não leva nada consigo, perde a cabeça e renuncia a uma oferta especial que Jesus lhe oferecia, de ser livre de todas estas armadilhas e escravidões que o mundo oferece, enganando e enrolando, e viver seguindo a Jesus. Larga tudo e me siga. Ele larga Jesus e segue as riquezas, porque era muito rico. Nunca mais se ouviu falar deste jovem. E foi embora, diz o Evangelho, triste. A tristeza de quem acha que a alegria é possuir muitos prazeres e muito dinheiro. É prazer, não é felicidade. É tristeza no prazer, mas não oferece nenhuma felicidade. É o mistério da vida religiosa. Caríssimos irmãos e irmãs, temos religiosos no nosso meio. Nesta missa tem as irmãs do caminho, da comunidade do caminho, que são meninas que se oferecem, seguindo ao pé da letra o Evangelho, o conselho de Jesus. Espero que não se arrependam, que perseverem neste caminho, às vezes um pouco duro, um pouco difícil, porque contraria aquele que o instinto egoísta e da riqueza e das ambições humanas, mas uma vida livre, seguindo só o caminho de Jesus. Então suplico toda a comunidade, os que estão na igreja, os que estão participando da TV Nazaré, para que a igreja reze para que a vida religiosa seja sempre prestigiada. Não só, mas procure de incentivar a vida religiosa. Um apelo em modo particular aos jovens, para que acreditem em Jesus, que quando convida não está oferecendo sacrifício, oferece uma oportunidade para ser pessoas livres da liberdade de Deus, para ter alegria constante na própria vida. E aos pais, em modo particular, depois, um incentivo para que não sejam de obstáculo, de barreira, para os filhos seguirem a vida religiosa, se consagrando numa comunidade ou numa vida religiosa, que são tantas. Não se oponham, mas incentivem, dão todo o próprio apoio. Será um privilégio para a família, será uma garantia de uma santificação da família, e será uma maneira toda especial, mas verdadeira, de uma alegria por este filho ou esta filha que escolheram, obedecendo ao chamado de Jesus, a vida religiosa em lugar da vida mundana. Que Deus possa multiplicar e confirmar na nossa igreja as vocações para a vida religiosa, quer no campo masculino, quer no campo feminino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.